Análise de Chelsea versus Morecambe pela terceira rodada da FA Cup. A partida termina em 5-0 com 2 gols de João Félix, 1 gol de Nkunku e 2 gols de Tosin Adarabioyo, vulgo Beckenbauer, ok? Essa aqui era uma partida que, obviamente, a gente espera que o Chelsea vai ganhar com a mão nas costas, que não vai ter nenhuma dificuldade, e foi exatamente o que eles entregaram em campo, ok? O Morecambe não fez nenhum ataque substancial a partida inteira, e a gente vai conversar sobre alguns padrões táticos que a gente viu hoje, algumas substituições interessantes e alguns sinais positivos que a gente tem no time. A gente vai falar sobre tudo isso aqui no vídeo de hoje. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, quando a gente olha pra uma parte de estatística desse jogo, é assustador. O Chelsea teve 81% de posse de bola, 4 grandes chances, 28 finalizações, uma produção absurda. São 679 passes contra 155. O Chelsea dominou essa partida do começo ao final dela. Não teve nenhuma dificuldade, não teve nenhum problema. O time do Morecambe criou 2 grandes chances no final do jogo, depois que já tava tudo resolvido. Uns lances até de um pouco de sorte, vieram pro pé da figura de Haaland Hope, né? Muito contraditório o nome dele ser Hope, né? Esperança, sendo que os chutes que ele deu foram terríveis, tira esperança de qualquer torcedor. Foi muito engraçado isso aí, inclusive no final do jogo que rolou. Cara, a partida foi 100% controlada, não tivemos nenhum problema. A grande dificuldade que a gente tem dentro dessa partida, e que de fato eu falo aqui nesse início do jogo, foi de acionar o nosso centroavante com bolas de qualidade. Mark Gill não foi bem acionado nesse jogo. Talvez seja por causa das 2 linhas densas, tirando todo o espaço do Chelsea que rolou no primeiro tempo, que o Morecambe fez com qualidade, ou talvez porque a gente tá com dificuldade de criar de uma maneira eficiente dentro da partida. E normalmente quem faz essas bolas é Cole Palmer, Enzo Fernandes, Caicedo às vezes também, que faz essa bola chegar no centroavante, mas as outras figuras têm feito isso com pouca qualidade. O Morecambe, ele foi pra campo com 4-5-1, claramente uma retranca muito defensiva, tava todo mundo marcando, todo mundo estava marcando, não tinha ninguém no ataque, eles não tentavam atacar, eles não tentavam criar o jogo. Eu acho que o Morecambe foi pra tentar um 0-0 milagroso ou um gol cagado em algum momento do jogo, mas não parecia ter um plano pra atacar, só parecia ter um plano defensivo, um plano que funciona contra o Chelsea, né? Eu já falei sobre as linhas densas, o quanto isso prejudica a gente na hora de criar o jogo, e a gente teve alguma dificuldade sim nesse tipo de lance, e principalmente a bola parada do Chelsea não tem sido algo muito efetivo, né? A gente não tem conseguido buscar muitos gols ali nas bolas paradas, a gente tem uma bola na trave de Adarabioyo e muitas bolas desperdiçadas na cabeça de Disasi. Então o Chelsea não conseguiu fazer o gol de bola parada, não conseguia abrir o placar, tava com muita dificuldade, até que rola um pênalti, o pênalti é batido por Nkunku, muita gente falou que o goleiro se adiantou bastante ali ao pênalti. Enfim, a arbitragem da FA Cup é muito permissiva mesmo, é assim que funciona, não tem VAR. Talvez em outra situação o lance teria voltado, seria outro tipo de jogo, mas acontece. Nkunku bate sem confiança, joga sem confiança. A partida de Nkunku não é ruim, até porque ele produz bastante, mas também não é boa, ok? É uma partida bem abaixo da média do esperado, muita dificuldade de criar o jogo ali, perdendo muitos duelos. É claro, mérito também da marcação, o Morecambe executou o plano deles muito bem, e o plano deles tem um custo. E aqui a gente começa a falar do segundo tempo. As modificações que vieram do banco de reserva fizeram um total impacto no jogo, principalmente Jadon Sancho. Mas não é só isso que prejudicou o Morecambe no segundo tempo. O que prejudicou o Morecambe no segundo tempo foi botar os seus jogadores pra correr durante 45 minutos igual um bando de maluco, sem muita organização. O Morecambe não marcava de maneira, digamos assim, inteligente, marcava com físico, botando físico em campo, muita porradaria inclusive no começo do jogo, porque eles precisavam fazer isso. Agora, não é porque eles precisam fazer isso que esse plano vai ser efetivo. No segundo tempo, o cansaço dos jogadores do Morecambe e o fato deles estarem abaixo fisicamente do Chelsea ficou escancarado, ficou claro. Estavam com muito mais dificuldade pra marcar, com muito mais dificuldade pra gerar o jogo. Evidentemente eles não iam segurar 90 minutos, enquanto os jogadores do Chelsea estavam todos descansados, de boa, muito bem fisicamente ainda em campo, de pé, sem nenhum problema, e não precisava nem substituir, né? Se o Chelsea mantesse o mesmo time, provavelmente o Chelsea ainda teria produzido lances de perigo, porque os caras realmente cansaram fazendo aquela maluquice do primeiro tempo. Eu diria que o fato do Chelsea não ter conseguido golear nos primeiros minutos tem mais a ver com o que o Morecambe fez do que com o Chelsea ter falhado. Eu vejo que muita gente tá indo nessa casa, nesse tipo de pensamento, e cara, é um pensamento completamente errado. Você tá pensando no lado errado. Às vezes não é demérito dos nossos jogadores, às vezes é mérito do adversário, às vezes eles fazem isso. E que se você perceber o jogo, não tinha ataque, eles sacrificaram tudo pra tentar se defender, cara. E
eu entendo, do ponto de vista de um time de uma divisão mais baixa, faz sentido tentar tomar o mínimo de gols possível de um clube que nem o Chelsea, que é muito mais forte. Só que, evidentemente, cara, não teve uma partida, né? Só teve um lado fazendo alguma coisa dentro do campo, foi até meio feio de ver, né? Foi até engraçado, de certa forma, meio cômico, essa partida do nível do adversário, o quão baixo ele é. Eu preferia que fosse um adversário de Championship, né? Teria sido um jogo mais divertido, assistir um jogo melhor até. Talvez até alguns jogadores rendessem um pouco mais num cenário que nem esse. Que joguinho chato, cara, de se ver, ó. Temos um time B que, de novo, demonstra o mesmo padrão, né? Enfrenta um adversário mais fraco e ganha sem nenhuma dificuldade. E eu não entendo o que os torcedores estão reclamando do time B às vezes, cara. Eu olho e fico pensando, o que vocês queriam mais, cara? Na Conference League, ganham com a mão nas costas no primeiro tempo, o resultado tá garantido. Quando enfrentam no time B, assim, também dentro da Premier League, que às vezes acontece pra ter a rodagem ali, quando as rodadas estão muito perto uma da outra, tem que usar o time B. De novo, ganha sem dificuldade. Eu não entendo o que vocês querem mais. Eu gosto do João Félix, hoje ele faz um jogo incrível, gera muito jogo, e vai ter gente criticando, vai ter gente falando. Inclusive, durante o jogo, deu pra ver alguns comentários da galera falando, né? Ah, João Félix não faz o gol. Cara, desculpa, mano, não entende nada de futebol, cara, sinceramente. Tu não entende nada de futebol, você tá falando besteira, tá ligado? É assim que funciona, cara. Às vezes não dá pra marcar porque o adversário tá fazendo algo que, como eu expliquei aqui mais cedo, funciona pra parar a gente. Chelsea bota o design de campo em 4-1-4-1, o que eu tinha falado em outro vídeo, né? E eles tinham que mudar aquela formação e a partir de agora eu espero que continue assim. Porque a formação que a Enzo Maresca tá entregando pra galera ali tá errada, tá factualmente errada. Não tem 4-2-3-1 dentro das partidas. Enfim, cara, só um pequeno detalhe técnico. Agora vamos seguir em frente. Agora eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem. Uma partida que eu vou começar falando do Moricambi em primeiro lugar. Acho que é melhor tirar eles primeiro, né? De quem jogou bem no time do Moricambi, eu diria que o goleiro foi muito bem. Eu gostei da partida do goleiro deles. E o centroavante deles, o tal do Dijkers. Tava no primeiro tempo, acho que ambos foram interessantes. O goleiro, ele pega o pênalti se adiantando e saindo com a bola fora da linha. Teria sido mandado voltar em outro cenário, ok? Deixa isso aqui bem claro. Evidentemente que tá super errado esse comportamento dele. E o tal do Dijkers eu gostei, porque além dele ser o cara que trouxe algum perigo pro jogo, alguma jogada, ele também marcou bem e ele fez o papel inteiro de 9 que ele precisava fazer pra partida. Então eu gostei do que eu vi dele hoje. Agora passando um pouquinho a dinâmica pro time do Chelsea, conversando um pouquinho sobre ele, cara. Eu vou começar por quem jogou mal em primeiro lugar, tirar primeiro essas figuras aqui do jogo. Eu vou começar por Disasi, cara. Assim, eu poderia colocar ele como jogador mediano, mas ele perdeu muitas oportunidades. Tinham cabeçadas que ele subiu livre, tinham jogadas que ele tinha espaço pra fazer alguma coisa, e eu diria que ele teve oportunidade suficiente pra fazer mais em campo. Quando ele fez qualquer passe difícil, ele errou, então eu não gostei muito da partida. Apesar disso, ele termina com a nota boa, só que a partida dele foi um completo 8,80, e eu acho que pro nível dele, pro nível do adversário, é inaceitável. Por isso a minha cobrança nele vai ser um pouquinho maior. Eu acho que talvez tivesse um pouco mais fácil pra ele ser o protagonista disso aqui, e não o Sim, né, que tava fazendo até uma função um pouco mais difícil. Nosso goleiro Jorgensen brincou um pouquinho em algum momento do jogo, mas não diria que foi mal não, até porque ele nem trabalhou em campo. Tô bastante sincero, só cito ele aqui porque foi alguns lances meio estranhos. Mas de resto tá tudo bem, cara. Tem mais um aqui pra eu falar que não foi muito bem, que é Pedro Neto. Tá começando a me assustar em certo ponto, ok? Eu não esperava que ele teria tanta dificuldade contra um time da divisão que ele tava enfrentando. Quando o Sancho entra, a dinâmica do jogo muda completamente. O Sancho é muito mais inteligente. O Sancho sabe receber uma bola, criar dinâmica, movimentar pra quebrar a linha de marcação, conversar com o Nkunku durante essa etapa da partida. O Nkunku, inclusive, ele melhora muito por ter Sancho do lado, porque ele tinha alguém que ele podia conversar em campo, fazer as jogadas e tava dando certo. Então você vê aquele trio Malo Gusto, Nkunku e Sancho juntos, funcionando bem. Pedro Neto não conseguiu fazer isso. A sensação que eu tenho com o Pedro Neto até aqui durante essa temporada é que ele é um cara que tem boas valências e no que ele é bom, ele é muito bom, só que nas partes que ele é ruim, ele é muito, muito ruim. Ele é um jogador muito repetitivo, ele é um jogador com um arsenal muito pequeno, ele é um jogador que faz sempre a mesma coisa. Ele é um carro em campo, correndo em alta velocidade pra uma direção que ele não sabe qual é. Ele não sabe tornar as habilidades dele em algo extremamente efetivo dentro de campo. Tem jogadores com menos habilidade que ele que fazem mais. E ele também não é como o Madueke, que é extremamente perigoso também, né? Que cria lance de perigo o tempo inteiro. Na verdade, muito pelo contrário, né? Ele acaba sendo até meio morno em algumas partidas, como foi hoje, né? Foi muito bem marcado e, de novo, encaixotado. Todo jogo que ele é bem marcado, inclusive, ele não faz porcaria nenhuma, cara. Eu sei que a função de ponta de Enzo Maresca, ela é ingrata e ela é uma função bem terrível pra qualquer jogador. Mas não conseguir criar jogadas é muito estranho, cara. As melhores jogadas vieram do pé do nosso outro ponta, que é da base. E aqui eu começo a falar de quem jogou bem, começando por Tariq Jorge. Eu gostei da partida dele, ele teve problema, ele errou cruzamento, ele teve dificuldade em ganhar os duelos, só que ele gerou muito jogo, ele deu 2 assistências, ele fez outras coisas positivas em campo. Se não fosse aquela linha densa em tirar a linha de passe, a linha de chute dele, ele teria produzido ainda mais. Se o time tivesse feito um jogo mais equilibrado, mais aberto, o jogo de Jorge teria sido melhor. Só que eu gostei da partida dele, cara. Assim, ele é um jogador que claramente tá com muitos defeitos, que ainda precisa jogar bastante pra resolver esses pequenos problemas de ser um jogador que tá vindo
da base, mas ele demonstra sinais muito positivos e hoje foi exatamente isso. Era um jogo que ele precisava brilhar e ele foi importante pro jogo. Enfim, cito aqui João Félix. Pra mim, ele poderia ser quase que o MVP dessa partida, bastante sincero. Ele criou muito jogo, ele gerou muitos lances de perigo. O goleiro foi muito bem, boa parte do jogo, assim, muito bem mesmo. Só que até o final do jogo ele conseguiu os 2 gols dele. E tem partida que João Félix joga muito bem, ele termina sem marcar. Acaba parecendo que ele foi mal, só que não foi, ele foi muito bem. Nkunku também, em certo ponto, né? Tem jogos que ele joga pra caramba, ele faz um futebol absurdo. Muitas chances só existem por causa das jogadas dele, das movimentações, puxa a linha de marcação, que cria um ritmo que o marcador ele fica completamente irregular e abre muito espaço. Coisas que são difíceis de perceber sem olhar o sem bola. Acaba sendo algo ruim você terminar a partida sem aquele gol. Hoje ele conseguiu, né? Os 2 gols e o segundo gol foi um golaço absurdo. E ele só tirou do goleiro, jogou no canto. Ele tentou bastante e ele conseguiu. Fez uma ótima partida, cara. Gostei muito do que eu vi de João Félix, seria o MVP dessa partida se a gente não tivesse o Beckenbauer, Maldini, Franz Beckenbauer, Maldini, Rüdiger na zaga, ok? Torcida da Rabiot foi incrível hoje. Partida maravilhosa. Do ponto de vista defensivo foi muito bem. Do ponto de vista criativo, ele criou os melhores lances que vieram da zaga e tudo do pé dele. Lances arriscados que nem sempre deram certo, mas que estavam corretos. É uma leitura certa da jogada. Que aí que vem a diferença de um Disasi para um Tosin. A leitura errada da jogada, né? Disasi fazendo passes que não fazem nenhum sentido, sabe? Tipo, muito adiantado. E não, o Tosin ele tava vendo o espaço, às vezes quase ia. A bola chega antes do goleiro pegar, se a bola chega antes dela ir pra fora ali, é um gol garantido, cara. Então, a leitura dele na parte criativa foi boa, a leitura defensiva dele também foi muito sólida. Os 2 papéis ali, um mais à direita, o outro mais central. Incrível. E aí os 2 gols incríveis. O chute dele de fora da área, um que não foi gol, também foi um chutaço. Quase chegou no canto do gol, cara. Assim, eu não tenho o que falar pra vocês, cara. A partida de Tosin Adarabioyo foi muito boa, cara. Sim, eu gostei muito do que eu vi. Outro que eu cito aqui positivamente, Renato Veiga, fez o lateral invertido, depois virou o volante do time, jogou bem essa partida. Evidentemente, na Premier League não é o que você quer, porque o ritmo dele é um pouquinho mais baixo. Mas pra enfrentar esse time aqui, tá bom. Mais do que o suficiente. Você vê o quão versátil é esse jogador. Ele pode jogar várias posições e ajudar o nosso time em várias coisas diferentes. Eu termino por aqui. Quem jogou bem. E não vou falar de quem veio do banco, né? Sancho, acho que eu já falei, né? Maravilhoso aí a participação dele vindo do banco. Gerou muito jogo depois disso. Foi protagonista pra que os gols saíssem, né? A participação dele. E todo mundo que veio do banco eu achei que foi bem, então não vou citar especialmente. Finalizo aqui com Nkunku, Christopher Nkunku. Vamos falar sobre ele aqui, cara. Assim, o grande problema que eu vi em Nkunku nesse jogo não é perder o pênalti, até porque o goleiro se adiantou. Foda-se o que você acha. O goleiro se adiantou, tá errado. A regra existe exatamente por causa disso. Não vou culpar ele por causa disso, mas sim, ele podia ter batido melhor. Ele podia ter batido muito melhor. Bateu sem confiança, entrou sem confiança. Tem gente falando, ele tá jogando sem vontade. Não, cara, Nkunku ele nunca joga sem vontade, cara. Aqui é uma parada que eu tô odiando de ouvir, cara. Se tem uma coisa que você não pode falar sobre Nkunku, é que ele é isento do jogo, que ele joga sem vontade, que ele não faz. Porque o cara é muito dedicado, cara. Vários e vários jogos eu vi Nkunku se sacrificando pelo time, jogando criativamente, indo marcar, entrando no final de jogo e marcando com perfeição pra gente não tomar gol. Ele entra, ele joga, ele faz, ele se sacrifica pelo time, ele sempre pensa no coletivo. É um dos jogadores menos egoísta que eu vi, mais profissional que eu vi aqui em campo, jogando pelo nosso clube. Esse tipo de crítica não é justa. Se você quiser reclamar do jogo abaixo dele, pode reclamar, se quiser reclamar que ele perdeu o gol, mas não fale coisas que não é verdade, cara. Essa narrativa que tá se criando dele, ele entra sem vontade, não existe. Ele faz pressão alta, melhor que Nicolas Jackson. Ele joga várias funções em campo e ele faz um monte de coisa pelo nosso time, cara. As coisas não estão dando certo, aí você pode, sei lá, culpar ele, dizer que ele não tem encaixe com o treinador e pedir pra ele ir embora. Não invente coisa que não existe. Nkunku é muito dedicado em campo, cara. E hoje não foi diferente. Ele criou muito jogo, tentou gerar muita jogada, muitas deram errado, acabou parado na marcação, tava encaixotado ali um monte de marcador, com dificuldade. Ainda assim termina com um gol, cara. Uma finalização muito boa dele aí, a bola que sobrou. Fez uma partida razoável, cara. E uma coisa que eu gosto muito de ter Nkunku em campo é que ele pode estar jogando muito mal. Ele vai fazer alguma coisa na partida. Ele vai marcar bem, ele vai criar jogo, ele vai fazer alguma coisa. E até se ele tiver os 90 minutos, ainda há uma chance gigantesca de sair um gol. Então ele é um jogador muito produtivo, cara. Até nas suas piores atuações, ele é muito produtivo. A Conference, inclusive, o que eu falei de Félix aqui mais cedo, né? Que nem sempre sai o gol. E aí o cara fala, nossa, ele jogou muito mal. Não é o caso. Às vezes não saiu o gol, mas outros gols saíram porque ele tava em campo, porque ele gerou jogadas. Enfim, cara, eu chego aqui no final desse vídeo, eu gostei da partida, Enzo Maresca teve uma boa execução, finalmente aí, as substituições que deu impacto ao jogo. Parabenizo aí o nosso treinador, ele foi bem hoje e eu espero que a gente consiga repetir esse tipo de resultado dentro da Premier League também, ok? Agora o desafio vai ser muito forte pela frente, a gente vai enfrentar o Bournemouth, um dos times mais difíceis dessa temporada. Bateu o Arsenal, bateu o Manchester City e deu muito trabalho no jogo que a gente enfrentou eles. A gente não merecia ter ganhado aquele jogo, ganhamos na sorte e eu espero que com toda essa evolução que a gente teve dentro do trabalho de Maresca, nesse jogo a gente consiga ganhar ele em definitivo. É o que eu quero ver agora nesse jogo contra o Bournemouth, foi uma vitória. Vai ser difícil? Vai, mas a gente tem tudo pra poder ganhar também. Enfim, cara, eu termino este vídeo por aqui, eu espero que você tenha gostado dele. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. Se você quiser ter um contato maior comigo, você siga em @ddcorvo,
vou deixar aí na tela. Outra coisa também que você pode fazer pra ajudar o canal é usar a opção de hypar aí que tem aí embaixo agora. É muito boa aí pra você poder ajudar o canal, cara. É isso, rapaziada. Tchau.